Eclesiologia. Curso de Teologia. Disciplina: Eclesiologia. As expectativas de libertação política e da dominância dos opressores. Viver. Esta condição de vida entregue a Deus é a salvação que Jesus oferece. O reinar de Deus já começou, mas não acaba neste lado do túmulo. A salvação não é apenas futura, ela oferece o meio de viver no presente sob o senhorio divino, já desfrutando de comunhão íntima com Deus. A vida das eternidades já começou a ser vista e vivenciada na vida do povo que ingressa neste reinar de Deus. No outro lado da morte é apenas mais vívida e direta. Em outras partes do Novo Testamento, o ensino direto sobre o reinar não vem a ser tão notório, mas é o ensino referente à vida no reino que gera a moral e a ética na prática da vida cristã, tão visível nas epístolas paulinas e joaninas, bem como a carta de Tiago. Em Apocalipse, encontra-se uma mensagem referente ao reino semi-invisível de Cristo, colocado como sendo a realidade maior do que o reino visível do governo imperial. A mensagem do Apocalipse é um chamado para respeitar o reinar de Cristo com toda sinceridade, mesmo que não se possa enxergar o seu reino tão claramente. Deve-se ter sempre presente que o ensino de Jesus referente ao reinar de Deus vinha responder às preocupações messiânicas judaicas referente a um reino político terrestre. O anelo dos discípulos registrados em Atos 1.6 é o clamor do judeu que esperava a independência da nação da opressão política romana. Senhor, é neste o tempo que restauras o reinar a Israel. Mesmo depois da ressurreição era difícil para que compreendessem o caráter desse reinar do qual Jesus tanto falara. Jesus havia dito a Pilatos que o seu reinar não era deste mundo, mas era uma mensagem difícil para os discípulos compreenderem. Criticar os discípulos é fácil, pois já vivenciamos que não houve a inauguração de um país teocrático com Jesus atuando politicamente. Mesmo assim, é difícil compreendermos o reinar de Deus, pois insistimos em designar o reinar em termos da história política humana. O reinar que Jesus pregou é de caráter interior, uma vida entregue aos cuidados de Deus. Ingressa-se no reinar divino ao aceitar o pacto ou aliança oferecido por Jesus. As exigências desse reinar são contrárias aos valores da sociedade à nossa volta, pois são valores espirituais e relacionais, não matérias e físicos. O reinar de Deus depende de uma entrega relacional a Deus como Pai amoroso. Depende de uma obediência e disposição de desprender-se do ego, procurando dar primeira importância aos demais, mantendo-se em último lugar. É um relacionamento de confiança e desprendimento, desprendimento que concede a oportunidade para servir ao próximo em amor e sinceridade. O discípulo fiel pode servir e doar-se ao próximo, pois a sua vida não pertence a si, pertence a Deus. Este pode perdoar a ofensa feita a si, pois não defende privilégios e direitos pessoais. Pode doar a sua capa, caminhar mais uma milha, oferecer a outra face, e até amontoar brasas vivas para ajudar o inimigo preparar o seu fogo, pois nada lhe pertence
O cidadão que tem Jesus como seu rei pode dispor sua vida a serviço do próximo, pois não é nada mais do que mordomo das bênçãos de Deus. Como o reinar de Cristo não pertence a este mundo, também o cidadão do reinar de Cristo aceita pertencer a outro mundo e outro padrão de vida e valores. O reinar de Deus é interno e difícil de definir, pois é como a real adoração de Elias, um de 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos a Baal, mesmo quando a nação se tornara idólatra. O rei de Israel não seguia em retidão, mas Deus ainda reinava na vida de alguns. 2. Reinados existiam em Israel, mas apenas alguns desfrutavam da realidade do reinar de Deus. É essa qualidade de reinar que Jesus inaugurou. Não externo, mas a entrega interna para seguir a Deus em fidelidade, confiança e dependência. O reinar de Deus já foi inaugurado. Já é hora de optar pela cidadania celestial. É uma cidadania a ser prestigiada e vivida já e para todo sempre. Missão. Se o reinar de Deus é importante para o estudo da eclesiologia, a missão é essencial para a aplicação do reino. O reinar de Deus implica em deixar que Deus cumpra a sua missão entre aqueles que pertencem ao reino. É a aceitação das responsabilidades da missão que introduzem o indivíduo ao reinar de Deus. Existe um duplo enfoque da missão em seu relacionamento com o reinar de Deus. A missão tem aspecto interior. A aplicação pessoal do ensino e da vida do reinar de Deus, e o seu aspecto exterior, o levar a mensagem do reinar de Deus aos demais. O aspecto interior da missão da Igreja visa a preparar os integrantes para a sua missão externa. Esta preparação é ativa, como se pode ver no modelo de Jesus, enviando os seus discípulos em mais de uma instância para cumprir com exigências da missão exterior. Vale lembrar que os discípulos eram indivíduos menos do que qualificados, especialmente ao ver que, mesmo depois da crucificação de Jesus, relutavam em aceitar que era necessário que Jesus morresse. Em pleno processo de discipulado, porém, mesmo com todas as suas falhas, Jesus os enviou mais de uma vez para levar adiante a sua mensagem do reinar de Deus. Mesmo o gadareno endemoninhado é enviado para pregar em toda a região de Decápolis, uma região de 10 cidades, sem capacitação especial. Olhando para o lado exterior da missão da Igreja, Moody coloca que a missão pode ser resumida em 3 aspectos especiais, como martiria, testemunho, diaconia, serviço, e koinonia, comunhão. São estas as tarefas que servem de base para compreender e cumprir a missão da Igreja. Deve-se lembrar de fazer distinção entre os termos missão e missões. Por missão, trata-se da raison d'être da Igreja, seu propósito no mundo. Missão é um termo de importância suprema para a eclesiologia. Como fora observado, não é a Igreja que tem uma missão, mas é o inverso. A missão de Cristo criou a Igreja. Não é a missão da Igreja que se deve entender, mas o inverso. Mais do que deixar uma igreja, Jesus deixou uma tarefa a ser cumprida por seus discípulos. Esta missão gera estruturas para que ela possa ser levada adiante. Sem missão,
a Igreja. Não existe. A missão é o propósito de efetivar o reinar de Deus dentro dos parâmetros da história. Mesmo que o conceito de missões esteja ligado intimamente à missão da Igreja, o conceito é distinto. Missões têm a ver com os meios usados para levar adiante a missão externa da Igreja entre todos os povos. A missão da Igreja inclui também aspectos do amadurecimento e discipulado do indivíduo e da Igreja local como um corpo. Mesmo que a tarefa missionária seja de discipular as nações, o conceito missões reflete sempre a questão do envio de obreiros. A missão da Igreja, por outro lado, é mais global, já que inclui a obra missionária como um aspecto do propósito eclesiástico. A missão não requer por si a questão do envio, mas do cumprir, com o propósito de discipular. Voltando à colocação de Moody dos três aspectos da missão, a questão do testemunho rege o enfoque central da aplicação. O testemunho é a missão central da Igreja em todas as situações. Este testemunho inclui o testemunho referente à pessoa e obra de Cristo, como também os demais aspectos da aplicação da mensagem de Cristo no âmbito completo do seu ministério. Este testemunho é logo aplicado em parte através do serviço cristão, como também no contexto da comunhão cristã. O enfoque triplo da missão é unificado em torno do primeiro aspecto de oferecer testemunho a Cristo, incluindo nesta definição todo o processo de discipular o ouvinte. A missão da Igreja deve ser estudada a sério, pois é o direcionador para cada aspecto da vida eclesiástica. As palavras de Jesus, registradas em Mateus 28 e Atos 1, requerem que a Igreja cumpra com a tarefa de discipular. Esta é a missão, ser testemunha de Cristo, discipulando todas as nações. O papel de testemunha no contexto de Atos 1.8 tem a mesma força do conceito de fazer discípulos em Mateus 28. De fato, são dois relatos das mesmas palavras de Jesus, numa mesma ocasião. O testemunho e discipulado especificados abrangem todo o ensino de Jesus em toda expansão étnica e geográfica. A missão da Igreja deve reger todo o esforço, direcionando toda a atividade e estrutura para que ajude a cumprir com o propósito da Igreja. Natureza da Igreja. Onde, então, está a verdadeira Igreja entre a diversidade de tantas igrejas? A Igreja é uma, pois Cristo é um. Aqueles que são unidos a Cristo são unidos à sua Igreja e um ao outro. A Igreja é diversa porque nenhuma comunidade de fé ou comunhão de crença, nenhuma congregação ou denominação pode cumprir todo o Evangelho tudo de uma só vez. Há uma certa tensão a ser mantida aqui entre a Igreja em sentido local e universal, pois a Igreja local é a expressão corpórea da Igreja única em uma localidade específica. É a expressão da Igreja única onde quer que ela seja encontrada. A Igreja local é a expressão do todo a Igreja universal e ao mesmo tempo uma expressão parcial. Diversas formas da Igreja existem, não porque o Evangelho é relativo ou aguado para atingir cada possível circunstância, mas porque o
Evangelho é relevante, respondendo às divergentes necessidades de pessoas, culturas e sociedades. O que é a Igreja? Em síntese, é uma comunidade histórica que começa com Deus e é fundada em Cristo Jesus. É testemunha ao seu Evangelho em seu culto e fé, trabalho e memória. Através do seu testemunho em palavra e serviço, ela aponta não a si mas para Cristo. A Igreja está continuamente em processo. É uma noiva sendo preparada para Cristo, 2 Coríntios 11.2. É uma comunidade de peregrinos, escolhidos, mas ainda não completos. Sempre seguindo em direção à promessa do reino de Deus. Fazer a pergunta o que é a Igreja, é procurar pela cidade que tem cimentos, cujo construtor e criador é Deus, E11.10. Ao tratar das definições do termo igreja, algo foi dito já em relação à natureza da igreja. Nesta obra trata-se em geral a igreja em sentido universal, usando a congregação local para enfoque de sua aplicação e concretização. A igreja é um organismo vivo, a acoplação dos santos, o povo de Deus na face da terra. Nem todo membro da igreja local faz parte, e nem todo aquele que não faz parte de uma igreja local visível está fora da igreja. Como definição geral, aqui se aplicará ao termo o seguinte conceito: 1. Agrupamento de crentes que vivenciam um relacionamento de dependência. Fé, em Jesus Cristo, unindo-se para cumprirem a missão entregue por Deus. A igreja é muito mais do que uma congregação local e é muito mais do que uma estrutura e instituição. Usasse o retrato da igreja local como auxílio na visualização concreta do conceito, porém lembrasse a necessidade de olhar além dos aspectos institucionais, formais e estruturais. Toda a estrutura e organização elaborada pode ser benéfica, mas deve sempre ser associada ao propósito da Igreja, missão que parte de sua verdadeira natureza. A Bíblia não estabelece um sistema organizacional para a Igreja, nem contraria a sua elaboração. O que ela oferece é uma missão a ser cumprida. O ideal de união para a Igreja nunca chegará a completa satisfação na Terra. Em função de posições teológicas diferenciadas entre grupos componentes da Igreja, estas diferenças surgem de início em decorrência da incapacidade humana de plena compreensão da Bíblia em sua íntegra e da debilidade humana em compreender plenamente a vontade do Deus infinito, revelado em Cristo Jesus. As palavras de Jesus atingem não apenas os 2 discípulos no caminho a Emaús, mas igualmente a todos os seus discípulos em todo o tempo, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Apressando para atingir o alvo de união, cabe à igreja local e aos indivíduos que a compõem definir até que ponto pode haver sua cooperação e envolvimento com outros de perspectivas divergentes. Dentro da igreja local, há algo da mesma necessidade, porém espera-se que os indivíduos de uma congregação poderiam mais facilmente cooperar entre si. A união esperada não é que todos sejam igualmente amigos íntimos, mas que todos tenham respeito cada um pelo outro e procurem atuar entre si em amor.
Nestes parâmetros, é possível viver em harmonia e união para em conjunto cumprirem com a missão da Igreja. A união da Igreja deve também ser vista no contexto do sacerdócio de todos os crentes. Como Lutero afirmava, não cabe distinção entre clero e leigo. Todo membro da Igreja deve ser ensinado que tem uma responsabilidade sacerdotal em relação aos demais. Tal responsabilidade compreende o seu ministrar mesmo enquanto recebe a ministração de outros. Cada um deve interceder pelo outro e ensinar ao outro, até corrigindo quando for necessário. Não há razão convincente para limitar certas funções eclesiásticas a um clero oficial. A razão pela consagração de pastores deveria ser principalmente um ato de confirmação de confiança na vocação do ministro. Em nada deve ser visto em termos de um exercício com exclusividade de práticas ministeriais. A missão da Igreja é de todos. A Igreja pode convocar indivíduos para funções especiais, mas tal convocação não elimina a responsabilidade dos demais membros. Serve como forma pública pela qual alguém é comissionado mediante a oração, as escrituras e a imposição de mãos, a fim de servir a congregação. Interessante é notar que no Novo Testamento são diáconos e missionários que são comissionados, consagrados, ou ordenados, não sacerdotes ou pastores. Algo da natureza da Igreja é espelhado nas seguintes figuras: povo de Deus, corpo de Cristo, noiva de Cristo, esposa de Deus, templo do Espírito do Santo, santos, povo eleito, filhos de Deus, ramos da videira, galhos da oliva, lavoura, horta, edifício, sacerdócio, nação santa, luzeiro, coluna e baluarte da verdade, lavradores da vinha, integrantes do reino de Deus e amigos de Jesus. Estas descrições e metáforas são usadas de formas diferentes, espelhando certos aspectos da natureza, do ideal, ou da dura realidade no cotidiano da Igreja. Uma das primeiras descrições ou metáforas aplicadas à Igreja é a de povo de Deus. Com o uso desta frase, a perspectiva é de focalizar no relacionamento de dependência de Deus dentro dos limites da aliança estabelecida. Êxodo 19 assenta os elementos essenciais desta aliança e da designação de ser povo peculiar a Deus. Nestes mesmos termos, encerra-se também as figuras de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo eleito e em parte referências à participação no reino de Deus. No Antigo Testamento, o conceito de igreja é traçado em termos da nação como um todo ou de um remanescente, porém há modificações de tal ideia no Novo Testamento, partindo do desenvolvimento das referências a um remanescente fiel. É na base do conceito de Israel como o povo de Deus que o Novo Testamento desenvolve o seu ensino do povo de Deus em Cristo. O Antigo Testamento utiliza muito a imagem da esposa, muitas vezes encerrado nos termos de prostituição. Vez por outra, a mensagem referida tem sentido duplo, já que o culto aos deuses dos povos ao redor de Israel era comumente associado a orgias e à utilização de prostituição.
nos próprios templos e altares pagãos. Quando o texto fala de prostituir-se com outros deuses, trata diretamente de questões de prostituição e lascívia sexual, mas o enfoque principal é a infidelidade de Israel a Deus, sob a figura da relação matrimonial sendo violada pela esposa. O ideal da natureza da Igreja é, no entanto, referido aqui no sentido de pureza relacional e fidelidade perante Deus. É este aspecto da natureza da Igreja que normalmente vem sendo apontado na utilização dos termos esposa, noiva e também templo. Outra agrupação de termos reflete a missão a ser desempenhada pela Igreja. Estas designações como corpo e membros de Cristo, refletem a Igreja como a presença visível e ativa de Deus na terra. A missão de estender o ministério de Cristo espelha-se nos termos como ramos da parreira, galhos da oliva, lavradores da vinha, coluna e baluarte da verdade, luzeiro e sacerdócio real. Há também expressões parecidas sacadas da agricultura como lavoura, vinha e horta, mas estes termos refletem mais a obra de Cristo nos integrantes da Igreja, em conjunto com termos no sentido de edifício, construção e seu vínculo com colocações da obra de Cristo na Igreja. Esta agrupação de termos reflete a natureza da Igreja pelo seu aspecto do processo de desenvolvimento, chegando a cumprir com o propósito de Deus. Tratando-se da questão de continuidade entre Israel e a Igreja, deve-se lembrar da parábola de Jesus lançada aos fariseus, na qual ele os trata como lavradores maus, cuja posição e responsabilidade lhes são tomadas para serem entregues a outros. Aqui é interessante notar que os fariseus compreenderam a mensagem de que o reino lhes seria tirado, mesmo se não aceitassem a palavra. Além desta passagem, lembrar-se também as colocações no livro de Isaías referentes à missão de trazer todos os povos a cultuarem a Deus. Lembrar-se que a Bíblia deixa a abertura para que Israel se volte a Deus e novamente encontre o seu lugar dentro dos propósitos de Deus. Esta reintegração, no entanto, dependeria do arrependimento do povo. A mensagem missionária referida por Jesus já havia sido expressa na Aliança Sinaítica, a qual, por sua vez, tem fundamento no propósito de Deus, registrado a partir de Gênesis 3, para reconciliar consigo mesmo os seres humanos alienados em pecado. Tal ensino é mais claro nos profetas como Isaías. Na Aliança Sinaítica, a proposta missionária era integral à identificação do povo como povo de Deus. Esta condição foi quebrada por Israel inúmeras vezes. A única ressalva para o povo continuar sob a aliança era a misericórdia de Deus, pois eles já haviam rompido a aliança desde o deserto, mesmo antes de entrar na terra prometida. A aliança entre o povo e Deus é de certa forma frágil, pois dependia sempre da fidelidade do povo em obedecer ao pacto. O termo aliança significou sempre uma aliança de graça, um acordo em que Deus tomava a iniciativa e determinava as condições. Era sempre pela graça divina que Deus iniciava a restauração da aliança rota pelo povo.
Tal conceito está em todo o Antigo Testamento, porém é muitas vezes ignorado pela questão da insistência divina em restabelecer o pacto. No entanto, não havia nada que impedisse que Deus desligasse o povo em preferência a outro, senão por causa da promessa a Abraão. Mesmo essa promessa, porém, não implicava no povo permanecer para sempre como povo de Deus. A promessa a Abraão foi de ser bênção às nações e de sua descendência ser multiplicada. A convocação do povo no Sinai foi estabelecida em termos condicionais. Era apenas necessário que o povo se multiplicasse e fosse utilizado como bênção a todas as nações, condição esta que se cumpriu em Jesus. Grande parte da expectativa judaica referente ao Messias girava em torno de um reino político e geográfico. Jesus, no entanto, declarava claramente que o reino dele não era político. Ele pregava o reinar de Deus no interior do ser humano, enfatizando que mesmo o jugo romano sobre Israel do seu dia não era tema de interesse. Jesus não tinha interesse político, nem em sentido pessoal de reinar, nem em libertar Israel da opressão romana. Por outro lado, ensinou em vários contextos da necessidade do povo ser fiel em servir a Deus de forma comprometida. O reinar de Deus por sua mensagem era algo interior, não uma questão nacional, institucional ou de outra forma externa ao indivíduo. Sua pregação era com respeito ao compromisso interior com Deus. Logo, questões de Israel como um povo soberano são considerações ignoradas por Jesus por não terem importância. É comum tratar a adoração como parte do propósito ou missão da Igreja. Existe um problema nessa designação, resultando de uma compreensão falha do termo adoração. O conceito original de adoração é muito mais amplo no aspecto da forma, do que na maneira pela qual o termo é utilizado em círculos evangélicos atuais. O termo grego latreia quer dizer serviço, cujo conceito seria melhor traduzido por servir a Deus, do que por adorar a Deus. Em geral, o termo vem sendo aplicado em relação à música ou à prestação de um culto formalizado, no qual se proclama a grandeza de Deus. Hebreus 9:14 clarifica a questão no contexto de obras mortas, sendo comparadas a serviço de adoração real a Deus. O que é enfatizado aqui é o servir a Deus, não em cantos e hinos, mas na prática do reinar de Deus com base na salvação alcançada em Cristo. Em Apocalipse 4 de julho de 2011, a perspectiva do culto a Deus se equipara com Isaías 6, onde o enfoque é expressamente a grandeza e incomparabilidade de Deus. Nesta adoração, Isaías se prontifica a serviço. Em anúncio da mensagem, o que parece ser o propósito do culto em si. Isaías vê a grandeza de Deus e a sua consequente necessidade de se encurvar perante o Altíssimo em serviço. Todo o proceder do culto é direcionado a traçar a distinção ou a distância entre o Criador e a sua criatura frágil e dependente. Não há nenhuma expressão aqui de Isaías, nem dos seres celestiais em Apocalipse se sentirem numa êxtase emocional,
mesmo que o evento para Isaías seja de uma visão. São levados a contemplar a sua necessidade, fraqueza e inadequação perante a identidade de Deus, assim dando a Deus real louvor. O louvor aqui tratado é dever humano, mas é ao mesmo tempo uma expressão da necessidade humana, não de qualquer necessidade divina. Deus tem prazer num culto digno, mas tal prazer não espelha tanto a necessidade de Deus, como espelha a necessidade do ser humano em reconhecer a Deus como Senhor absoluto. Há passagens que indicariam a necessidade de uma prestação de adoração e louvor a Deus em reconhecimento de sua identidade e grandeza. Mesmo quando Jesus indica que as pedras clamariam se o povo tivesse calado, ainda não espelha uma necessidade da parte de Deus, mas a necessidade do evento e da proclamação digna. A razão da exclamação era o reconhecimento e a proclamação da identificação de Jesus como sendo o ungido de Deus. Adoração, portanto, nos termos de servir a Deus é parte da missão da Igreja. Adoração em sentido de prestar um culto a Deus não chega a ser parte integral da missão da Igreja. Este tipo de adoração realmente tem mais vínculo com a necessidade humana de reverenciar a Deus e lembrar-se de sua grandeza, do que por qualquer necessidade divina de receber o culto prestado. Deus de Israel, está muito além de carecer do culto humano. Uma rápida comparação entre as narrativas de Gênesis 1:11 com as narrativas mitológicas babilônicas revelam de forma bem clara este conceito. Nas narrativas babilônicas, os deuses chegam aos sacrifícios como moscas ou aves famintos, precisando da comida oferecida em holocausto. A Bíblia apresenta a Deus sem necessidade alimentícia, exigindo em troca que o ser humano reconheça a sua dependência e obedeça às suas instruções. Logo, o culto prestado em louvor a Deus é necessário em decorrência da necessidade humana de reconhecer e lembrar da grandeza de Deus em contraste com a sua fragilidade de criatura. A instrução ao culto é motivado pela necessidade humana, não por qualquer necessidade divina. A própria criação já presta culto a Deus, como também os seres celestiais. O culto humano não passa muito além de uma ajuda para o indivíduo a lembrar-se de sua própria necessidade perante Deus, Criador do universo. Como a Igreja é integrada por seres humanos falhos, há uma constante necessidade de avaliar as formas e práticas existentes em relação não somente à missão, mas também de acordo com a sua natureza ideal. A Igreja é de certa forma um organismo vivo e precisa adaptar-se a novos contextos para permanecer fiel à sua natureza e ao seu propósito. Ao clero oficial. A forma religiosa externa não é eliminada, mas existe por trás da cena um movimento de fé real que caminha em paralelo ao culto oficial formalizado. Esta mesma temática aparece mais adiante em 1 Samuel 17, onde Deus agora convoca Samuel a deixar o rei Saul em exercício e seguir adiante para ungir o novo libertador que Deus está pronto a utilizar. Saul permanece oficialmente como sendo o rei de Israel, mas é através de
Davi que Deus atua para conseguir a libertação do povo perante a ameaça filistina. Davi é o veículo de libertação nos moldes dos juízes, agora em oposição à estrutura política e eclesiástica oficial da nação. Começa em 1 Reis 3, no início do reinado de Salomão, uma certa união da estrutura política com a religiosa a partir da centralização do culto no templo que Salomão pretendia construir. Neste período, o templo toma o lugar dos altares particulares e centraliza o culto em padrões oficiais da instituição religiosa. No decorrer dos reinados, haverá uma crescente distância entre a forma oficial religiosa e o culto real a Deus. Os reis começam pouco a pouco a se desviarem de Deus, seguindo e estimulando culto aos ídolos de sua volta. O auge do desvio se vê na época do profeta Elias e do rei Acabe. Nos dias de Elias, descritos essencialmente em 1 Reis 17-19, a estrutura religiosa e política oficial está longe de prestar atenção a Deus. Enquanto restam pelo menos 7.000 homens fiéis a Deus, Elias encontra-se deprimido pela ausência de pureza e fidelidade a Deus nas estruturas oficiais, mas é alertado que Deus não se preocupa com as instituições humanas. Deus ocupa-se dos indivíduos. Dentre o povo que se mantém fiéis em serviço e adoração real, Deus pode não estar no lugar esperado, nem aparecer da forma esperada. Mesmo assim, Deus está presente, não deixa desamparado o remanescente fiel. Eliseu, Jeremias e os profetas menores seguem a mesma temática, chamando o povo de volta a uma adoração real e sincera, muitas vezes despreocupados com as formas institucionalizadas do culto à religião oficial do povo. No período de Eliseu, parece que nem existe uma forma organizada de culto a Deus. O rei está cercado de sacerdotes e profetas, mas todos parecem falsos. A não ser Eliseu. Em Mateus 5:7, Jesus toca na mesma temática, que também havia sido tratada por João Batista. As formas externas da religião não serviam para nada. O interesse real era o compromisso interno do indivíduo perante Deus. As formas externas do reinar de Deus não tinham tanta importância como a disposição interna de confiar em Deus. No capítulo 28, as palavras de Jesus revelam o mesmo tipo de pensar. Em Atos, Lucas descreve a mesma preocupação de Jesus em outras palavras. Ele reflete ainda mais a despreocupação com o reinar visível de Deus, no reino político terrestre, enfatizando o testemunhar da identidade e mensagem redentora de Deus, não a construção de órgãos oficiais. Olhando bem, Jesus tem críticas severas para os líderes religiosos do seu tempo. O problema não era inerente às estruturas em si, nem o haver ou não liderança específica ou capacitada. A razão da crítica se radicava no distanciamento que o institucionalismo havia posto entre as formas religiosas e o relacionamento do indivíduo com Deus. Estruturas sempre existirão e sempre serão necessárias, mas elas nunca deveriam ser um fim em si. Assim não se deveria deixar que o relacionamento com Deus se
transforma-se num relacionamento com uma estrutura, uma organização, uma instituição ou com um padrão de conduta externa, legalismo. Para tanto, as estruturas precisam sempre estar sob reforma e readequação, procurando sempre a forma mais adequada para encorajar o indivíduo no seu relacionamento de dependência de Deus e no cumprimento da missão. Nunca se deve deixar que as estruturas tomem o lugar do compromisso interior com Deus. Nos primeiros séculos depois de Cristo, o Evangelho cresceu espantosamente. No mundo greco-romano, não havia rigidez de formas e estruturas específicas, mas havia vários tipos de formas organizacionais. Cada grupo de cristãos procurava o método mais apropriado para suas reuniões e a realização da missão que Deus havia entregue aos servos, discipulai as nações. Quando Constantino institucionalizou a Igreja, oficializando o cristianismo como religião do Império Romano, houve uma mudança na preocupação com a expansão da Igreja. Na verdade, as mudanças haviam principiado antes da oficialização do cristianismo, num movimento institucionalizante que estava já começando a reinar no mundo cristão. Com a oficialização, houve uma politização religiosa. Nesse quadro político, a Igreja perdeu o seu ímpeto e zelo missionário, ocupando-se mais com o poder e o controle de suas conquistas. Perdeu-se a missão com um enfoque interno visando a manutenção. O grande perigo das instituições, organizações e estruturas do Evangelho é de perder de foco a missão e prestigiar a própria estrutura mais do que a dependência de Deus. Estruturas e programas não são um Evangelho. Instituições e organizações não são o reinar de Deus. O reinar de Deus é no interior do indivíduo. Este procura formas de dar expressão ao reinar de Deus em sua vida. O problema é de confundir a expressão externa com a realidade interna. Quando tal acontece, a vida sob o reinar de Deus é transformada em ativismo e manutenção de estruturas religiosas da criação do ser humano. Começamos a transformar a imagem de Deus, servindo ao trabalho de nossas próprias mãos. Ordenanças da Igreja. Ao tratar temas de ordenanças e sacramentos da Igreja, é necessário primeiramente fazer distinção entre os dois termos. Por sacramento, entende-se um ritual que transmite a graça salvífica de Deus, não apenas como ritual simbólico. Graça nesse sentido pode-se quase definir como uma substância a ser medida ou parcelada. Por ordenança, comunica-se de forma contrária que a graça não é substância, mas uma disposição relacional divina. Como Barth usa o termo, graça é o relacionamento de Deus com o homem que não admite concessão. A ordenança, portanto, não é salvífica, enquanto que o sacramento é considerado como um ritual que contribui para ou confere a salvação. Ainda tratando algo da distinção entre sacramento e ordenança, o sacramento depende mais do caráter e da autoridade do oficiante. Somente o sacerdote legítimo teria como oferecer o sacrifício aceitável, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo.
Na questão da ordenança, no entanto, a especificação do oficiante se perde. A colocação de Paulo em 1 Coríntios 1.14-17, a identidade do indivíduo que oficiava o batismo não era de grande importância, não fazendo parte de sua missão ou comissão. O mesmo se aplica à questão da ceia, especialmente lembrando que a origem da ceia era uma refeição em família, onde o chefe da casa administrava a ceia para toda a família. A instituição da Páscoa nunca teve especificação sacerdotal, a não ser na questão do sacrifício do cordeiro, e isso apenas em épocas específicas da história judaica. Romanos 6 de janeiro de 2011. A passagem central da Bíblia para tratar da essência do batismo é Romanos 6.11. Por norma, lida-se com a definição do termo grego, baptism, como sendo imergir, submergir, mergulhar ou mesmo colocar de molho. Vale lembrar que o termo pode também denotar aspectos de lavar, não sendo completamente necessário designar o termo no sentido estrito de um mergulho completo num fluido. Ao mesmo tempo, tal uso do termo seria mais restrito, não podendo ser colocado como intenção normativa para o emprego do termo. Na passagem de Romanos, o texto pode ser melhor traduzido e compreendido no sentido de participar de ou ser unido a, assim espelhando algo do caráter simbólico do ser envolto num fluido. Nestes termos, oferece-se a seguinte tradução do texto: o que, portanto, diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça superabunde? Jamais aconteça. Quantos morremos para o pecado, de alguma forma ainda viveremos nele? Ou ignorais que quantos participamos, esbaptivskmen, em Cristo Jesus, na sua morte? Participamos, esbaptivskmen. Portanto, sepultados com ele através da participação, baptismato, em sua morte, para que como foi levantado Cristo da morte através da manifestação do Pai, assim também nós em novidade de vida caminhemos. Pois se unidos fomos feitos na similitude da sua morte, quanto mais da sua ressurreição seremos. Isto reconhecendo que o nosso antigo homem foi crucificado junto, para abolir o corpo do pecado, não mais nos escraviza o pecado, pois o morto foi declarado justo em relação a seu pecado. Mas se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Percebendo que Cristo foi levantado dos mortos, não mais morre. A morte dele não mais domina. Quem, pois, morreu, ao pecado morreu de uma vez por todas, mas quem vive, vive para Deus. Assim também vós, considerem-se a si mesmos mortos deveras ao pecado, mas vivendo para Deus em Cristo Jesus. Por que trabalhar toda esta passagem para delimitar o uso de um termo que aparece 3 vezes só no começo? Primeiramente, pode-se ver que há outros termos utilizados em paralelo com o termo baptismo em sentido de participarem ou unir-se a passagem como um todo reflete o conceito de estar unido a Cristo, vivendo em união com Ele. O emprego do termo batizar, portanto,
reflete aqui o contexto desta união. Geralmente se discute a questão da morte de Jesus equiparar ou valer pela morte do indivíduo para o pecado, mas o tema aqui vai além dessa compreensão limitada. A ênfase é de que o indivíduo participa plenamente da vida, morte e ressurreição de Cristo, bem como vive em plena união com Cristo. Paulo emprega aqui duas formas do termo batismo, baptism, não acrescentando um significado de união, mas traçando um elo com um significado já existente ao emprego do termo e da prática. O tratamento do significado como mergulhar para dentro de já está ligado com o conceito de união, mas a prática originária do batismo também. Já se tratou a questão do emprego do termo batizando na Grande Comissão. Referenciar a conversão do indivíduo, espelhado no ato de lavar-se de sua vida e prática religiosa antiga para ingressar em uma nova vida, tanto em termos de conceito religioso, como de prática moral. Em geral, fala-se somente sobre o lavar-se do antigo, mas o batismo também é símbolo de um novo revestimento. O indivíduo lava-se do antigo, vestindo-se do novo. O prosélito ao judaísmo que se batizava estava por um lado rejeitando o seu passado, mas pelo outro lado unindo-se à sua nova vida de participação na aliança com Deus. Esta participação na aliança espelha a questão veterotestamentária da circuncisão, sendo um ritual externo vinculado a conceitos de limpeza e moralidade. Há também a reflexão na celebração da ceia de Senhor de participação na nova aliança no sangue do seu sacrifício. Assim, o batismo era um vínculo, ou expressão externa da aceitação da aliança proposta por Deus, uma forma externa de visualizar e proclamar em público a conversão de vida. João, o Batista, pregava aos judeus sobre a necessidade de arrepender-se e vir a participar da aliança como se fosse um prosélito. Tal arrependimento incluía tanto a questão de lavar-se de sua dependência na sua genealogia, nos seus costumes e nas suas tradições, como também incluía a questão de inserir-se dentro da aliança de forma comprometida. Nesta luz, o batismo é mais do que mergulho temporário na água e mais do que o livrar-se de um passado de descomprometimento e falta de confiança em Deus. É também símbolo de participação da nova vida de união com e dependência em Cristo. É retrato da vida vivida para esperavam olhar para trás e aproveitar para si o que Deus havia feito há mais de 1000 anos. Ao passar a celebração, porém, Jesus modificou a festa. Ele sim fez os discípulos lembrar da saída do povo do Egito, mas os levou a celebrar a Páscoa original, não a memorial. Na noite da fuga do povo da terra do Egito, o povo comeu o primeiro ceder em expectativa do Pessach. O animal sacrificado foi comido às pressas na esperança de que naquela mesma noite fugiram da terra do Egito pela mão de Deus. Assim, Jesus tomou dois dos elementos especiais da noite, transformando-os em novos memoriais. Em lugar de manter para a matzah o significado do pão da aflição e da escravidão, Jesus o transforma em símbolo da nova aliança futura.
Jesus entrega a matzá como representando o seu próprio corpo que seria partido como sacrifício da aliança. Ele toma também um ou mais dos cálices, símbolos da alegria da festa, transformando o seu sentido para representar a sua própria vida derramada para selar a nova aliança com Deus. A festa do Pessach, portanto, passa a espelhar mais do que a saída do Egito. No passado, mesmo que os judeus já apropriavam o evento do Êxodo para suas vidas em particular e traçavam o vínculo do passado com o seu presente, tal não era o suficiente. Havia uma nova aliança a ser instituída. Esta seria também para aproveitamento pessoal. Seria digno de uma celebração alegre lembrar a redenção do indivíduo por Deus. Havia também a necessidade de haver uma celebração prévia a uma expectativa de libertação. Era necessário um vínculo de fé, esperando que Deus cumpriria com a sua promessa de dar nova vida para que o homem pudesse pertencer a seu povo particular. O Pessach já espelhava o mesmo sentido básico da salvação alcançada por Jesus. A celebração agora tem mais sentido como complemento da nova aliança em Jesus. Os salmos cantados na celebração antiga já anunciavam a morte e sacrifício de Jesus a partir da celebração do Seder. Nessa mesma festa, o único aspecto de participação na nova aliança, no entanto, é o de fé e compromisso de viver a nova vida sob a soberania de Deus. Os discípulos, portanto, tomaram dos símbolos da antiga aliança, alicerçada no êxodo do Egito, e os revestiram do novo significado dado por Cristo. Os elementos que lembravam a aflição e a alegria resultante do êxodo, passaram a lembrar o sofrimento de Cristo para nos trazer nova vida e alegria através de sua auto-entrega, selando para nós o novo pacto de Deus. Não mais lembravam apenas o êxodo do Egito, mas o ingresso ao novo reino de Jesus, alcançado na cruz. Jesus é o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa. Por meio dele o destruidor passou por cima das nossas casas e fomos expulsos do nosso Egito a uma nova vida no reino de Deus. 1 Coríntios 11.17-34. 10.1 Beber a ídolos / Cristo, participação no celebrar as festas culticas. 4.22 Essencialmente o Seder do Pessach. 10.2 Ídolo nada / eu de Cristo, essencial no Pessach era a identificação de 13-33 pertencer a povo resgatado por YHWH. 11.1 Juntos somos noiva de Cristo / não há lugar para chametes, pureza no 7-34 Relacionamento matrimonial, como também espelhado no culto ao Deus zeloso. Nas igrejas evangélicas da atualidade é hábito ou tradição já bem arraigada a prática de ler o texto de 1 Coríntios 11.23-34 durante a celebração da Ceia do Senhor. O contexto imediato da passagem, porém, começa antes com o versículo 17 dentro do contexto mais amplo dos capítulos 10 a 14. Há certo debate referente à divisão mais apropriada das seções da carta, mas o papel do capítulo 11 no mínimo serve de uma ponte entre o capítulo 10 e os capítulos de 12 a
14. Para compreender bem o texto de 11.23 e 34, é indispensável lê-lo como um todo no mínimo desde 11.17, assim respeitando o contexto imediato. Uma leitura melhor compreenderia os capítulos de 10 a 14, como sempre, o ideal seria a leitura da carta em sua íntegra. Em toda a carta, Paulo está respondendo a certas colocações e práticas da igreja em Corinto, dando um aval e orientando a igreja referente aos seus posicionamentos. Este é realmente o propósito geral de Paulo em toda a carta, e este fato deve ser lembrado ao interpretar qualquer passagem dela. A partir do versículo 17, Paulo começa a tratar certo problema referente à celebração de Cristo, especificamente em relação à ceia. O problema tratado tem a ceia como pretexto e situação, mas o assunto não é a ceia em si. O interesse de Paulo é de tratar a questão da unidade da igreja, ou seja, a falta de união existente, um segundo abuso no culto cristão em Corinto. Vejamos o tratamento e o contexto coríntio. Nos versículos 18 e 19, Paulo levanta a questão de facções, ou partidos dentro da igreja. Esses crentes estavam exibindo rivalidades, como também já fora levantado mais de uma vez desde o início da carta. O problema dessas divisões foi uma temática repetida de Paulo, problema básico que aparentemente ocasionou a escrita da carta. No versículo 20, o assunto das dissensões, rivalidades, ou facções é dirigido à prática de celebrar a ceia. Paulo explicitamente diz neste versículo que o problema é de que estão se reunindo, mas com um propósito esquivado do devido. Enquanto deveriam estar se reunindo para celebrar a ceia de Cristo, o propósito de sua celebração havia sido abandonado. Nos próximos 3 versículos, esse problema fica ainda mais explícito. Paulo exemplifica o assunto apontando que os coríntios não exibem nenhum tipo de união e comunhão no comer juntos, como deveria ser uma celebração da ceia do Senhor. Para começar, havia uma desigualdade entre os crentes em termos financeiros, e estavam fazendo celebração com distinções sociais dentro da igreja. Aqueles com mais condições estavam trazendo as suas práticas aprendidas dos romanos à reunião para supostamente celebrar o ceder de Cristo. É interessante notar que Paulo especificamente menciona como problemática a questão de que os coríntios não estavam esperando uns aos outros para que juntos participassem da celebração. Uns tinham pouco para comer, enquanto outros se enchiam de volumes glutônicos de comida, ignorando a necessidade dos seus irmãos e até humilhando-os. Entre certos grupos religiosos pagãos havia uma espécie de refeição tida em comum entre ricos e pobres, porém os coríntios não alcançavam os padrões de comunhão desses grupos. Não esperavam nem que os pobres e escravos chegassem, nem compartilhavam com eles de sua abundância. É bem provável que estavam seguindo os padrões romanos em comer até que fosse necessário volver o estômago para poder comer. Mas isso, enquanto outros passavam fome.
foi retratado em termos de pobres, famintos encontrando ricos intoxicados, naquilo que deveria ser a ceia do Senhor. Em tal contexto, Paulo responde, dizendo que seu reunir não tem nada a ver com celebrar a ceia de Cristo. O formato da celebração na época teria sido muito mais próximo à forma judaica de celebrar a Páscoa, do que as formas atuais que se restringem aos dois elementos mencionados por Paulo neste texto. O contexto era da celebração de uma ceia, uma refeição completa. Era costume para as igrejas da época celebrar o que alguns chamaram de uma ceia de amor. Traziam suas comidas e as compartilhavam entre si. Numa atmosfera de celebração e união, uma refeição ou banquete, qual era sua forma de celebrar a ceia? Esta ceia tinha como sua base a celebração judaica do Pessach, sendo a continuação cristã dessa celebração. Vale investigar um pouco da forma histórica das celebrações nas vilas romanas da época, para melhor entendermos o que se passava dentro da igreja. Em Corinto, constata-se pela arqueologia que uma típica vila romana acomodava de 9 a 12 pessoas reclinadas à mesa no salão de banquetes. Os outros 30 a 40 convidados eram relegados a ficarem de pé na antesala. Era comum até servir comidas qualitativamente diferentes para os convidados, de acordo com a sua classe social. Um governador romano, escrevendo por volta de 50 anos após a época da carta de Paulo, detalha a hospitalidade de um homem de seu conhecimento. Os melhores pratos eram colocados em frente de si e de uns poucos selecionados, e as migalhas baratas perante o resto dos convidados. Ele havia até colocado o vinho em pequenos odres, dividido em 3 categorias, não com a ideia de dar oportunidade aos convidados para escolherem, mas para fazer impossível para que rejeitassem o que lhes era oferecido. Uma categoria estava intencionado para si e para nós, outra para os seus amigos secundários. Todos os seus amigos eram classificados, e a terceira para os seus e os nossos servos livres. Aparentemente, era esse o padrão de hospitalidade e comunidade que os coríntios estavam celebrando, observando as distinções sociais entre si. O problema especial dos coríntios era de que parte deles estavam celebrando glutonaria e desigualdade e não Cristo. Estes se davam de importantes e privilegiados, enquanto outros na mesma celebração padeciam necessidades e fome. Nessa celebração, que era uma refeição completa, os coríntios estavam negligenciando a razão de estarem reunidos. O partilhar de um só pão. Não se lembravam de sua união essencial e de sua dependência de Cristo. Sua celebração dividia o corpo de Cristo, conforme as suas distinções de classe. É neste contexto que Paulo apresenta o ensino dos versículos 23 a 34. Seu enfoque nestes versículos centraliza a questão do corpo e da vida. Sangue de Cristo derramada em nossa salvação. No versículo 26, ele resume a essência do propósito da ceia nos mesmos termos que usa para responder e criticar a atuação dos coríntios. A ceia é um anúncio da morte de Cristo.
É também muito mais do que isto quando se considera todo o seu contexto nos moldes do Pessach que Jesus teria celebrado com os seus discípulos, sendo uma refeição completa da qual o uso do pão e do vinho são apenas ingredientes de uma ampla celebração. As colocações de Paulo aqui se limitam a responder à situação problemática dos crentes em Corinto. No contexto das suas práticas, eles estavam condenando-se a si mesmos ao participar indignamente daquilo que denominavam ser a ceia do Senhor, em lugar de estarem celebrando e afirmando a união em Cristo. A prática dos coríntios estava rompendo a comunhão ao esquecerem-se de mostrar amor cada um ao próximo. No versículo 27, tropeçamos um pouco sobre o termo traduzido por indignamente, que tenha noção específica de não de acordo com o seu valor. Este termo é um advérbio, o qual pode apenas qualificar a forma ou atitude da participação, nunca sendo uma descrição da pessoa que participa. O termo não se refere às condições morais da pessoa, mas à sua prontidão para respeitar a ocasião e o propósito da celebração. Fazei isto, em memória de mim. Aquele que participar desta ceia sem respeitar a ocasião está condenando-se a si mesmo, pois ao participar ele está anunciando a morte de Jesus e ao desrespeitar a ocasião desrespeita ao próprio Cristo que anuncia. O modo da participação é importante, porém, ninguém poderia considerar-se digno de participar. O mais indigno que celebra em humildade cumpre o mandamento de Paulo. Olhando para todo este contexto, pode-se facilmente ver que o propósito de Paulo não era para excluir qualquer pessoa da celebração da ceia. O seu propósito era de lembrar aos crentes a razão de sua celebração. Cristo. Em Cristo a Igreja deveria desfrutar de união e não de facções. A razão de levantar a questão da ceia era para chamar a Igreja à união, não para ensinar a respeito da ceia. Em vez de atuar em união como o corpo de Cristo, celebrando a ceia do Senhor, estavam divididos e essa dissensão estava danificando a todos. A questão da ceia aqui tratada é certamente acidental ao propósito de Paulo. A intenção maior de Paulo é de tratar a necessidade de união na Igreja. A ceia era apenas mais um exemplo citado para tratar da questão das facções ou divisões que haviam surgido. Os capítulos seguintes da primeira carta de Paulo aos Coríntios não falam da celebração da ceia, mas continuam a mesma intenção de Paulo, tratar a necessidade de união. É um só Espírito que dá dons aos crentes, um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só amor e um só corpo. O corpo de Cristo, que é a Igreja. Há que discernir este corpo, pois como poderemos celebrar a Cristo de outra forma, senão na união dos membros do seu corpo? Assim, pois, toma do pão e beba do cálice, anunciando que a morte de Jesus nos fez um só corpo e que em nós Jesus está presente. Sim, Jesus morreu por nós na cruz, mas ressuscitou, vive em nós e está por vir. Disciplina da Igreja. O assunto de disciplina eclesiástica deveria ser visto com muito cuidado,
respeitando firmemente a exposição do ensino bíblico. É comum demais fazer muita ênfase em punir membros da igreja local em seguimento a tradições católicas de penitência e excomunhão. Essas práticas não têm muito apoio bíblico, pois o peso do ensino bíblico recai sobre a graça de reconciliação e o perdão incompreensível de Deus. Temáticas bíblicas de graça, reconciliação, perdão e amor divino devem encontrar reflexo na temática da disciplina eclesiástica. É salutar um lembrete de que há muito menos testemunho bíblico na questão da disciplina do que nestas outras questões. O peso deve coincidir com o peso do conteúdo e da clareza do ensino bíblico. Outros textos tratam de aplacar a veemência da disciplina. Em geral, a ênfase é de reconciliação e restauração do indivíduo. Bem se podia mencionar as múltiplas ocasiões nas quais Paulo oferece críticas severas às igrejas, sendo as suas palavras a extensão completa da disciplina. Esta é a sua tática geral. Adverter o indivíduo ou grupo que está em erro, nada mais. Mateus 18. Nesta passagem, encontra-se o ensino bíblico mais claro e específico em termos gerais com respeito à disciplina na igreja. Vale salientar que o tema central da passagem de 18 de outubro de 35 não é disciplina, mas reconciliação e o oferecer perdão imerecido. No início do capítulo, Jesus trata da necessidade de fazer pouco da importância própria, colocando a vida em dependência para com Deus. Neste contexto, Jesus começa ensinando sobre a seriedade do pecado, já que teve que responder às preocupações dos discípulos em defender as suas posições de importância no reino. Respondida a preocupação de grandeza no reino, Jesus relaciona esta preocupação e contesta todo o esforço dos judeus para manter o corpo inteiriço, mesmo depois da morte. Para poder entrar no reino apocalíptico, no seu conceito de ressurreição com o corpo inteiro. A resposta crítica de Jesus é de que estão se preocupando com o aspecto errado, até mesmo insignificante. A preocupação de ter o corpo intacto estava gerando negligência no necessário para o mero ingresso no reino. Jesus coloca, portanto, que os judeus, como também os seus discípulos, estavam enfatizando detalhes insignificantes, servindo assim de tropeço para os demais. Neste contexto, Jesus salienta a seriedade do tropeço e de levar o outro a tropeçar. Para seguir no ensino da importância do indivíduo aparentemente insignificante, paralítico, coxo ou deformado, Jesus refere a parábola da ovelha perdida. O indivíduo insignificante deve ser procurado e restaurado ao rebanho. Voltando à questão colocada antes, o insignificante ou até desprezível perante a sociedade é de grande importância para Deus, podendo até ser visto na resposta de indicar quem é o maior no reinar de Deus. Em termos do indivíduo que carece de atenção para ser restaurado ao rebanho, Jesus segue o ensino, definindo a necessidade do indivíduo tratar de restaurar a comunhão com o próximo. Se o irmão errar contra o discípulo
deve procurá-lo para restaurar o relacionamento quebrado. Deve tratar primeiramente apenas com o ofensor. Só quando não conseguir, a reaproximação deveria seguir com testemunhas para ajudarem na reconciliação. Quando esta intervenção não surtir efeito, então pode-se levar o caso para a Assembleia, para um posicionamento público. Somente depois de esgotar todos os recursos para reconciliar o errante é que aceita-se. Será inútil prosseguir no esforço de reconciliação. Com esta tarefa reconciliadora, Jesus coloca a sua própria presença e mediação entre os irmãos, mostrando a importância que lhe dá. Onde estão 2 ou 3 reconciliados em meu nome, ali estou em seu meio. Um pouco inconformado com a necessidade de procurar tanto a reconciliação, mas indo além do ensino vigente na temática, Pedro levanta a questão de saber o número de vezes que deveria perdoar o irmão pela mesma ofensa. Quando cita o número 7, ele excede o ensino dos fariseus de seu dia, que diziam que perdoar a mesma ofensa 3 vezes era o suficiente. A resposta de Jesus é, no entanto, ainda mais significativa, já que contraria não apenas a definição da norma farisaica, mas a própria questão de haver um limite. Alguns ainda questionam: deve-se perdoar quando o ofensor não se houver arrependido? Pode alguém estar arrependido e cometer contra o mesmo indivíduo o mesmo erro 77 vezes? De forma alguma. Mede Jesus aqui o arrependimento do ofensor, mas sim a responsabilidade do discípulo em reconciliar o irmão perdido, errante. Para explicar de forma mais ilustrativa, Jesus conta a parábola sobre o escravo que queria ser perdoado, porém sem perdoar. Vale observar que a dívida desse servo é muitíssimo maior do que lhe era devido em retorno, e muito mais do que jamais conseguiria pagar. O talento tinha valor superior a 15 anos do rendimento do serviço de obreiro. Este recebia um denário por dia. Como o escravo devia mais de 10.000 talentos, seria o equivalente a mais do que 1.800.000 salários mínimos, mais do que 275 milhões de reais no primeiro semestre de 2007. Qualquer que seja o cálculo exato, é uma quantia de dívida que nem acertando na loteria acumulada poderia qualquer escravo saldar. São estas as condições do perdão divino recebido pelo discípulo, um perdão completamente imerecido e além de qualquer esforço para saldar. Jesus ensina que é com o mesmo proceder que o discípulo deve também perdoar o irmão errante. É dentro desse contexto que Jesus enquadra o ensino referente à disciplina e ao perdão. A ênfase de Jesus é na necessidade de reconciliar o irmão, mesmo abusando de recursos para conseguir a reconciliação. Uma pergunta tem sido sugerida: deve-se perdoar mesmo se, pelo texto de Mateus 18, deve-se perdoar sem motivo qualquer? Perdoa-se por questão de graça à graça de Deus. Se as palavras de Jesus no versículo 22 devem ser compreendidas como 490 vezes ou se devem ser lidas como somente 77 vezes,
Que tipo de perdão condicional abriria brecha para tanta repetição do mesmo erro contra o mesmo indivíduo? Aparentemente aqui basta a intenção de regularizar o relacionamento, mesmo que haja muita fraqueza no desenvolver a boa intenção. Quando Jesus expressa suas colocações referentes à reconciliação, deve-se lembrar que esta questão tem a ver com desavenças entre irmãos, não em termos de afrontas a Deus. Nesses casos, em termos de disciplina eclesiástica, deve-se ler em conjunto com este texto a passagem de 1 Coríntios 5,15, tendo sempre em mente o imperativo de buscar a reconciliação e a qualidade do perdão que Deus estende. Ao mesmo tempo, deve-se manter em atenção a seriedade do pecado e o aspecto imerecido do perdão. Práticas comuns de disciplina eclesiástica tendem a concentrar-se no tratamento de uma lista específica de pecados públicos, ignorando pecados mais privativos. A regra desta passagem é de buscar a reconciliação entre irmãos, não de punir pecados. Ao faltar arrependimento, deve-se investigar o motivo disciplinar, tanto como os meios aplicados para ajudar o errante a desejar a reconciliação. 1 Coríntios 5,15 e 2 Tessalonicenses 3,14 e 15. Nesta primeira passagem, Paulo trata com muita seriedade uma questão de imoralidade que parte de uma má compreensão da liberdade em Cristo. Havia o conceito judaico de que a conversão e a nova vida em Cristo anulava as relações sociais prévias. Em decorrência deste conceito, parece que alguns em Corinto estavam considerando que as regras de incesto e matrimônio fossem anuladas. Assim, alguns aparentemente pensavam ter completa liberdade de ignorar normas sociais e mesmo legais que definiam o que era próprio. Lembrando o sentido do termo hebraico Satan, seria cogitável que Paulo até estivesse referenciando o adversário, o equivalente a promotor de justiça, do governo da época, já que o irmão em questão estava infringindo as leis de procedimento legal da sociedade. De qualquer forma, a tônica do qualificativo é de mostrar a distorção completa do proceder cristão, buscando a resolução da ofensa de forma imediata. Em conjunto com esta passagem tão difícil de interpretar em termos de procedimentos detalhados, deve-se ler também 2 Tessalonicenses 3,14 e 15. Nesta segunda passagem, certos assuntos são melhor clarificados. Aqui Paulo faz uma semelhante admoestação, mas especifica certos limites na aplicação do ensino. Estes limites estão mais de acordo com o ensino de Mateus 18, onde o tema central é a reconciliação.